Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao módulo 4 do curso de secretariado. O meu nome é Gisele Priscila e esse curso ele é realizado pela ADESC. Então, se a gente está no módulo 4, a gente já dá aí para pensar que tem muito aí outro assunto que já passou, que são os módulos 1, 2, 3, as aulas de todos eles. Então, para que você não fique por fora do assunto, entra aí no canal da ADESC, se inscreve nele, pesquisa o curso secretariado e vai assistir nas aulas dos outros módulos, tá bom? Para que você fique por dentro do nosso assunto. Peço que você curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você gosta e deixe aí sua sugestão, sua dúvida da nossa aula nos comentários. Então vamos iniciar a aula. Nesse módulo a gente vai falar um pouco sobre a língua portuguesa. Porque a língua portuguesa ela é essencial, na verdade, na vida de todos os brasileiros. Através da comunicação, através da escrita, a gente vai exercendo aí a nossa língua portuguesa. E não seria diferente no ramo de secretariado. Por quê? Porque o profissional, ele lida com pessoas, ele pode lidar com fornecedores, não só pessoalmente, através da comunicação, da fala, mas também através da escrita, seja por e-mail, seja por carta, seja por WhatsApp, mensagem do WhatsApp. Então, o profissional, ele precisa conhecer sobre a língua portuguesa. Então, se você trabalha nessa área, ou tem vontade de trabalhar, percebe que tem alguma dificuldade de compreensão ou de gramática, é bom você estar aí estudando sobre português, justamente porque você pode, em algum momento do seu trabalho, acabar precisando utilizar. E você que já trabalha e vê que você não tem muito domínio da escrita, você pode também estar pesquisando, estudando mais e até mesmo no momento que você for fazer uma correspondência, um e-mail, você pode estar pesquisando pelo menos no Google como se escreve aquela mensagem para que você não mostre aí para a pessoa que está recebendo a mensagem que você é um profissional desatento, né? Na língua que é exercida aqui no nosso país, tá bom? Então, eu vou falar um pouco sobre algumas coisas aí que é utilizado na língua portuguesa no ramo de secretariado. Que são o quê? As abreviações. O que é abreviação? Abreviar é diminuir a extensão de uma palavra sem que ela perca o significado. As abreviações podem ser também letras ou sinais representando uma ou mais palavras. A abreviação deve ter como objetivo a simplificação do trabalho e não deve prejudicar a compreensão da mensagem. Então, a gente já vê aí no que o material está falando que a abreviação ela tem que simplificar o trabalho, né? O objetivo dela é justamente isso. Às vezes você não quer estar escrevendo a palavra toda, então você pode abreviar ela, desde que com isso ela não perca aí a mensagem, a compreensão. E a língua portuguesa, ela tem algumas regras que são estabelecidas para se usar as abreviações. Então, a gente não pode estar abreviando qualquer palavra de qualquer maneira. Não, existem regras para ser utilizado as abreviações. E onde é que eu vou usar essas abreviações? Geralmente, elas são utilizadas nos e-mails ou nas mensagens trocadas aí por aplicativos. Então, existem alguns tipos de abreviações, vou falar algum aqui para vocês, para que a gente consiga ficar mais familiarizada aí com esse termo abreviações, tá? Tem o tipo de abreviação que são de letras iniciais. Por exemplo, conta corrente. Aqui mostra que a abreviação correta de conta corrente é o quê? A palavra C minúsculo, uma barra e a palavra C novamente, que é o quê? Conta corrente. Então, ela é um tipo de abreviação de letras iniciais. Você vê aí que tem o C e o C de conta corrente. Então, são letras iniciais. Então, as pessoas, para não usar o nome todo conta corrente, alguma forma aí de utilizar ela de uma maneira mais rápida, mais objetiva, é justamente colocando essa abreviação aí, C/C, que significa conta corrente.
Existem também abreviações de letras principais, que aqui ele dá o exemplo da palavra artigo e da palavra pagamento. A palavra artigo, pela regra de abreviação, a abreviação correta dele é ART, ponto. E de pagamento é PGTO, ponto. Então, aí, essa regra, esse tipo de abreviação é justamente de letras principais. São letras principais que remetem ao nome. Por exemplo, o nome pagamento. A gente tá vendo aí que ele não tem o A de pá, nem o outro A de pagar, né? Mas a gente vê que pelo PGTO, são palavras principais, a gente já entende que é a palavra pagamento. Lembrando que precisa ter esses pontos que tem aí no final dessa abreviação. Existe também o tipo de abreviação de primeiras e últimas letras, que aqui temos exemplo da palavra senhorita e da palavra companhia, que elas usam a primeira letra e as últimas letras. Por exemplo, a palavra senhorita, a gente vê que a abreviação dela é SRTA. Então, o S é a primeira palavra do nome senhorita e o RTA é o final dela. E de companhia também. A letra C é a primeira letra da palavra companhia e o I e o A é o final. Então, é um tipo de abreviação aí de primeira e última letra. Temos também as que são utilizadas de primeira ou segunda palavra. E aí a gente já vê o exemplo da palavra Minas Gerais e da palavra Rio de Janeiro. Existem pessoas que escrevem ou falam só a primeira letra e a gente já vai entender aí do que se trata. Por exemplo, se eu disser que eu tenho irmã que mora em Minas Gerais, para não precisar falar a palavra toda, eu posso colocar: eu tenho irmã que mora em Minas. A pessoa que está ouvindo essa mensagem, ela já entende que essa pessoa mora onde? Em Minas Gerais. E Rio de Janeiro, eu conheço uma pessoa do Rio. Então, a gente já vai remeter aí ao Rio de Janeiro. Então, são abreviações de primeira ou segunda palavra. E também tem a abreviação de ajustes, que é a palavra porcento. A palavra porcento, ela tem o símbolo, ela tem o sinal dela que a gente vê aí. Então, quando a gente vê esse sinal, a gente já sabe que significa porcento. Por exemplo, tem aqui uma promoção numa loja de 50%. Ele não vai escrever 50 e a palavra porcento. Ele vai botar 50 e ao lado do 50, do numeral 50, vai ter esse sinal aí, que é essa bolinha, um traço e outra bolinha, que todo mundo vai entender aí que quer dizer a palavra porcento. Também tem algumas recomendações para se usar as abreviações. Como eu disse, elas não podem ser usadas de toda maneira, existem regras para serem utilizadas. E a gente vai conhecer aqui algumas recomendações para serem usadas. As abreviações de unidades de medida não devem ter ponto, nem plural, e devem ser escritas com letras minúsculas e na mesma linha em que vier o número da unidade. O exemplo: quilo, metro, horário, grau, tudo isso são o quê? Unidades de medida, eles medem, né? A gente é preciso aí medir para saber quantos quilos, quantas gramas tem aquilo. É preciso fazer a medição para saber a metragem, a gente vê aí qual horário os graus também de temperatura. Então, quando se trata de unidade de medida, tem que ter, não pode ter ponto no final da abreviação, não pode estar no plural, e as letras têm que estar minúsculo. Aí a gente tem um exemplo aí de 42 quilos. 42 kg. A gente já sabe que o K e o G significa quilo. Mas aí a gente pode até pensar assim, não, 1 quilo. Mas quando se trata de 2 quilos, no plural, então a gente vai botar o S no fim. Não existe isso para unidade de medida. Independente de quantos quilos seja, e a palavra quilos tem o S por ser no plural, por remeter à quantidade, a gente não vai utilizar o S no fim da abreviação. Sempre vai ser só o K e o G. Da mesma forma de metros, embora seja 67 metros, que a gente lê, mas se escreve só 67M. E 12 horas, né? 12 horas também da mesma maneira, horas, mas não coloca o S não, fica só o H. E o graus, né, tem aí essa bolinha em cima que a gente já remete aí a graus. E a gente vê também que as letras, elas são sempre minúsculas.
Também temos a recomendação de não usar abreviações nas correspondências endereçadas ao presidente da República, ao vice-presidente, aos governadores, aos vice-governadores, reitores de universidade e o Papa. Então, se você, no seu trabalho, precisar enviar um e-mail, uma mensagem para alguma dessas pessoas, você não pode abreviar a saudação que você vai, né, falar a elas, o modo que vai ser tratado, que a gente vai ver lá na frente, tá? Os pronomes de tratamento, por exemplo, do presidente, né? Se a gente for falar vossa senhoria, vossa excelência, né, que é a palavra correta, a gente não pode abreviar, tem que escrevê-la toda, tá? E o tratamento senhor somente será abreviado se vier antes do nome da pessoa ou cargo ocupado. Nos demais casos, serão escritos por extenso. E aí tem um exemplo. O senhor Paulo Silva chegou. Então, a gente vê aí que, como tem o nome Paulo Silva, a gente sabe quem é o senhor, pode ser abreviado, que a abreviação de senhor é SR. Ponto. Nesse caso, pode. Só que, por exemplo, a frase refiro-me ao Senhor. Não disse aí qual era o Senhor. Então, o Senhor não pode ser abreviado, ele tem que usar a palavra toda. Senhor diretor, como aí já falou do cargo ocupado, né? Não falou o nome, mas também sendo o cargo ocupado, pode abreviar. Então, aí ficou como SR. Ponto, senhor diretor. Se for mandar algum e-mail, uma mensagem para o diretor da empresa, por exemplo. E também tem prezado senhor. Como não fala nem o cargo que ocupa e nem o nome do senhor, né, da pessoa que vai receber essa mensagem, então o nome senhor, né, o tratamento senhor, ele não vai poder ser abreviado, tá? Vou finalizar por aqui essa aula, tá? Para ela não ficar tão grande, e eu aguardo vocês na próxima aula.